Olá pessoal, Edilson Machado. Eu gostaria de falar hoje sobre o poder, seu crescimento natural através dos tempos. E vou começar da Idade Média, né? Se você aprendeu que o rei medieval, ou se ainda vem à sua cabeça que o rei medieval era uma pessoa de poder ilimitado, que podia fazer guerra na hora que quisesse, alguém ensinou você errado. O rei medieval, ele tinha seus poderes, limitados. Eram limitados pelos costumes, pelas tradições, era limitado pelo clero e era limitado pelas chamadas leis eternas, as leis que estavam acima dos homens, as leis divinas. Tá? Não existia a figura do soldado profissional, o soldado pago. Né? Os exércitos eram mobilizados por apenas alguns dias por voluntários e depois desmobilizados. Né? As guerras eram pequenas porque o poder era pequeno na época. Tá? Quando havia guerra, havia litígio entre dois povos, e quando havia guerra, era impossível esses dois chamados exércitos invadiram a área de proteção, a área de sociedade civil, de pessoas civis, porque havia combinação entre os dois povos. Os civis não podiam ser molestados. Né? Muito diferente do que houve na Segunda Guerra, agora, no século XX, quando os russos invadiram Berlim e 2 milhões de mulheres foram estupradas. Né? Eles não respeitaram as áreas de proteção civil das pessoas. Pois bem, durante essa Idade Média, o poder foi crescendo gradativamente. Algumas figuras de proa, por exemplo, como Filipe IV Belo, já taxou mais enfaticamente as pessoas para manter o que seria o exército. Né? Depois houve a Guerra de 100 Anos, que não foi uma guerra ininterrupta de 100 anos. Ela teve suas interrupções ao longo dos 100 anos e foi instituído o imposto da talha. O imposto da talha francês, que era para manter de uma vez, obrigatoriamente, o exército francês. Note que houve um aumento do poder gradativo. Do século XII ao século XVII, o poder não parou de crescer. Da monarquia à democracia, o poder teve um aumento exorbitante. Né? Vocês podem perguntar para mim, Adilson, a monarquia para a democracia não é o governo do povo, da maioria? É sim, mas há algo errado com a democracia. E Aristóteles já era cismado com ela. Aristóteles dizia, se a democracia é o poder da maioria, essa maioria pode estar errada. Né? Por que há problemas com a democracia? Porque as tiranias, os totalitarismos, geralmente eles são feitos com um propósito, um bem comum. Né? Foi assim no nazismo, foi assim no fascismo e foi assim no comunismo. Comunismo, por exemplo, é uma palavra derivada de comum. Né? Adolf Hitler subiu ao poder na Alemanha, foi democraticamente. Né? Há algo errado também com alguns conceitos de soberania, como a soberania divina, por exemplo. Seria a soberania divina? Seria o absolutismo que surgiu após a Idade Média. Pessoal, outro dia eu estava vendo um comentário de uma pessoa numa rede social, até um conhecido meu, e ele disse assim, isso é uma ditadura medieval absolutista. Quer dizer, ele colocou duas palavras historicamente incompatíveis. Né? O absolutismo não é um produto da Idade Média, é um produto da Idade, entre aspas, moderna. Né? E ele surgiu com a ascensão da burguesia. Né? Então, o absolutismo dizia que o rei era divino, era Deus, mas deturparam a história de São Paulo, a frase de São Paulo. São Paulo dizia assim que todo poder vem de Deus, mas ele não estava dizendo que o súdito devia obedecer ao poder, mas que o poder devia obedecer a Deus. Essas seriam as leis eternas da Idade Média. Tá? O absolutismo trouxe seus teóricos, trouxe seus defensores, como Bossuet, como Thomas Hobbes, como Nicolau Maquiavel, como Jean Bodin. Thomas Hobbes dizia assim, entregue o meu direito de governar-me a esse súdito ou essa assembleia, desde que você entregue o seu. Tá? E esse bolo, súdito, assembleia, seria uma república, que seria um grande leviatã. Então, o poder já tinha subido exorbitantemente, em plena Idade Moderna. Não é isso? Pois bem, mas o absolutismo, tudo tem seu fim, o absolutismo também teve seu fim. O absolutismo teve
fastígio, né? Mas também teve a sua decadência. Mas antes de falar da decadência do absolutismo, eu tenho que dizer que pouquinho antes do grande debacle do absolutismo, que foi a Revolução Francesa, eu vou falar um pouquinho dela agora, teve a primeira Constituição americana, a Constituição que era agora escrita por homens falíveis. Antigamente, na Idade Média, não havia Constituição, as leis eram divinas, né? E agora homens falíveis faziam as leis. Há uma diferença muito grande. E eu me lembro de uma historinha que existiu entre Madison, que era um dos teóricos do federalismo americano, e Benjamin Franklin. Benjamin Franklin olha para Madison e diz, Madison, por que o federalismo? Madison olha para ele e diz, porque os homens não são anjos. Então esses homens que não são anjos agora faziam as leis, né? Há muita diferença entre eles. Mas vamos lá. Em 1789, a Europa toda ela estava praticamente tomada já pelo despotismo esclarecido. O que seria o despotismo esclarecido? Seria assim um absolutismo mais travestido de iluminismo, né? Mas havia uma exceção. Essa exceção era a França, que ainda permanecia com o absolutismo, tá? E aí houve a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, que foi feita no país mais rico, talvez um país mais rico da Europa, porque muita gente explica que a França era um país pobre. Na época, não, a França tinha problemas. Tinha problemas porque a corte era uma corte frívola e era uma corte perdulária. Tinha problemas sim, mas era um país rico. Era o país mais populoso da Europa. 25 milhões de pessoas. A França existia miseráveis? Existia sim, mas não foram os miseráveis que fizeram a Revolução Francesa. Quem fez a Revolução Francesa foi a classe média. Quem fez foi a burguesia. Ela criou a Revolução Francesa, ela dirigiu a Revolução Francesa e ela saiu lucrando com a Revolução Francesa. Fruto do iluminismo, sim, filósofos iluministas. Eu não posso falar todos eles, a influência, mas cada pedaço da Revolução Francesa teve sua influência maior ou menor de alguns filósofos. Por exemplo, a primeira fase, a primeira Constituição, veja aí nitidamente a influência de Montesquieu, porque houve a tripartição de poderes, né? E a Revolução Francesa foi evoluindo até que chegou em 1793 a ditadura jacobina da esquerda, tá? O poder era muito maior do que o poder que eles haviam destituído, o absolutismo. Pessoal, essas revoluções que são feitas para mudar o mundo, geralmente elas são feitas com a desculpa de tirar um poder, mas no final colocam um poder muito maior. Foi assim na Rússia. Qual era a desculpa? Não, vamos tirar o czarismo. Mataram o czar e a família toda. Mataram de pau, mataram de bala, né? Foi uma chacina. E algum tempo depois, os russos estavam com saudades do czarismo, porque o poder que foi colocado foi muito maior, né? Então, a ditadura jacobina de 1793 era muito maior do que o absolutismo, né? Pessoas perdiam a cabeça porque reclamavam do preço do pão, né? Porque tentaram fixar o preço do pão, a intervenção do homem na economia, que isso não dá certo, geralmente causa um desastre muito grande, e o preço do pão foi às alturas. E se você reclamasse nas filas da padaria, você podia perder a cabeça. Além do mais, também você tinha que tratar as pessoas como cidadão. Se você escorregasse e tratasse uma pessoa como marquês ou como duque, você podia perder a cabeça. Porque os títulos de nobreza foram abolidos, né? Totalmente abolidos. Então, era esse o estado da França. Mas essa convenção jacobina, né? Essa época da convenção jacobina, ela teve influência de um filósofo iluminista muito importante que eu não posso deixar de falar. Jean-Jacques Rousseau. Ele era genebrino, da Suíça, né? Ele era um sujeito meio maluco. Jean-Jacques Rousseau foi o primeiro filósofo amante dessa coisa abstrata, dessa coisa universalista chamada humanidade. O nosso Nelson Rodrigues dizia, amar a humanidade é muito fácil, difícil é amar o próximo. Mas o Nelson Rodrigues estava certo. Jean-Jacques Rousseau, com todo o amor que tinha pela humanidade, abandonou seus filhos ao orfanato. Parece que foram 3 ou 4 filhos. Teve um ainda que ele teve
caridade de colocar um crachazinho com o nome, o resto ele nem colocou o nome, abandonou-se, a fome. Ele era um sujeito meio maluco. Em Turim ele gostava de andar altas horas nas noites, nas vielas de Turim, mostrando as nádegas, se requebrando. Ele foi o primeiro filósofo barbudo, primeiro intelectual barbudo, e ele adorava quando as mulheres batiam na bunda dele. Parece que ele era um pouco sadomasoquista. Mas ele fez o contrato social. Contrato social que seria, em suma, logicamente, se eu for falar do contrato social, vou ficar muito prolixo, mas em suma seria assim: o indivíduo entrega seus direitos ao Estado em forma de proteção. Então ele lançou mais ou menos o que seriam os desvarios, os regimes totalitários do século XX: nazismo, fascismo e comunismo, né? Agora, por que essa fase da convenção foi mais influenciada por Jean-Jacques Rousseau? Inclusive, o seu maior fã, na época da França, chamava-se Robespierre. Robespierre dormia com o contrato social debaixo do travesseiro dele. Tá? Por quê? Porque a Constituição Jacobina de 1792, ela dizia que a propriedade que era privada, né, passou a ser pública. Então nota-se a influência, sabe o quê? Dos discursos sobre a desigualdade dos homens, que era um livrinho dele, em que dizia que um dos males da civilização era a propriedade privada. Além do mais, ele tinha um livrozinho romântico, ele era o pai do romantismo, chamado Emílio. O que dizia Emílio? Emílio dizia que a mulher devia amamentar o filho para ser um bom cidadão do mundo e tal. E essas ideias foram aproveitadas pelos republicanos, que surgiu na França, a época que as mulheres francesas deviam amamentar e fortalecer o filho para ser um bom republicano. Mas essa convenção mesmo, em 1793, ela estava com um grande problema. Ela já estava com um poder enorme. Era praticamente dona da França. Mas surgiu um grande problema. Os países déspotas esclarecidos estavam na iminência de invadir a França. A Áustria, a Prússia, a Holanda, a Espanha, a Inglaterra. Quer dizer, o contingente do exército era bem superior ao dos franceses. Bem superior. E o que a convenção fez? A convenção chegou à conclusão que tinha que colocar um poder maior ainda, bem maior do que ela tinha. E que poder seria essa? Seria a conscrição. Vocês sabem o que é a conscrição? Conscrição é o serviço militar obrigatório. Pela primeira vez na história foi instituído o serviço militar obrigatório. Pessoal, o serviço militar obrigatório ele faria corar o rosto de vergonha de qualquer rei da Idade Média. Impossível acontecer isso na Idade Média. Mas aí estava instaurado o regime, chamado regime de carne de canhão, né? Jovens iam para a guerra, velhos iam para guerras. E quando não morriam, voltavam mutilados física e psiquicamente falando. Esse era o poder que subiu exorbitantemente da Idade Média até a Revolução Francesa. Depois houve as guerras napoleônicas e o poder subiu mais ainda, como vocês verão adiante em outro vídeo. Quero agradecer a vocês. Obrigado.